Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês um trecho das Sagradas Escrituras que está aqui no livro de Gênesis, né? Leiamos. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 31, amém? Diz o seguinte: Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? Amados, eu estou trazendo essa passagem aqui para a gente refletir, né? Uma passagem bastante conhecida, só que é interessante que nós conhecemos desta passagem a partir do capítulo 12, né? Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Nós conhecemos essa passagem a partir daí. Mas o que eu quero, e é o foco desse vídeo hoje, é falar o seguinte: percebam que Terá, pai de Abraão, foi quem saiu de Ur dos caldeus. Ele resolveu sair de Ur dos caldeus, né, na Babilônia, e rumar para Canaã. E ele, assim, intentando, desejoso, disposto a fazer isto, trouxe consigo seu filho, sua nora, e trouxe consigo também Ló, né, o filho de seu filho já falecido, ou seja, seu neto. Entendam, parece contraditório, aí a gente pode pensar que, bom, não foi Abraão que resolveu sair de Ur, mas foi seu pai Terá. Quando a gente lê o texto, e aqui mesmo no livro de Gênesis, nós vamos encontrar também lá em Atos, capítulo 7, quando Estevão, né, é apedrejado, durante seu discurso, ele mesmo vai afirmar que Abraão saiu de Ur dos caldeus. E aqui mesmo no texto mais à frente vai falar que Abraão saiu de Ur dos caldeus. Ou seja, que Deus o chamou estando ele em Ur dos caldeus. Essa aqui é a realidade, né? Deus o chamou estando ele em Ur dos caldeus, na Babilônia. Deus falou com Abraão estando ele lá em Ur dos caldeus, na Babilônia. Deus falou com Abraão para que ele saísse daquela terra, estando ele ainda morando e vivendo lá. Ele não saiu com seu pai sem saber, sem também ter recebido um chamado da parte do Senhor de que ele sairia dali e que ele iria para uma terra que ele desconhecia. A questão é que seu pai saiu por conta própria. Seu pai teve o desejo, seu pai teve a disposição de sair de Ur e de rumar para Canaã. Seu pai se dispôs a isso. Abraão recebeu da parte de Deus um chamado para traçar este mesmo caminho. E o que acontece no transcorrer do caminho? Quando eles chegam em Harã, né, a caminho de Canaã, né, entre Ur e Canaã, chegam em Harã. E ali em Harã seu pai permanece. Ali em Harã seu pai fica. E seu pai fica até morrer. Ele acaba morrendo ali em Harã. Ele não prossegue sua jornada. Ele para no meio do caminho. Abraão, que vai fazer depois, ali estando em Harã, após a morte do seu pai, é seguir seu caminho, é seguir sua viagem para uma terra que Deus lhe mostraria. E sabemos, né, já projetando agora no futuro, sabemos que esta terra é Canaã. Deus disse para Abraão que lhe
conduziria para uma terra. Deus disse para Abraão que lhe mostraria uma terra. Deus disse para Abraão e ele saiu com este propósito de Ur dos Caldeus. Já seu pai saiu de Ur dos Caldeus disposto a chegar em Canaã. E saiu não por um chamado divino, mas por sua disposição. E parou em Harã. Amados, tendo dito isto, enfatizado isto, refletido bastante sobre isso, o vídeo até agora nos levou a entender essa disposição de ambos, um com chamado divino e o outro por conta própria. E é isso que eu quero colocar para nós. Nós precisamos viver uma vida com propósito. Nós precisamos viver uma vida com uma disposição, com um sentido, com um rumo, com uma direção. E só é possível vivermos esta vida com afinco, com foco, com dedicação, quando sabemos quem nos chamou, quando temos da parte do Senhor a direção para caminhar. Ainda que você não saiba onde chegar, porque percebam também o diferencial. Abraão não sabia onde chegaria. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde chegaria. Contudo, ele tinha um chamado do Senhor para sair. Seu pai sabia onde queria chegar. Contudo, não tinha o chamado de Deus para ir para onde ele intentava ir. E parou no meio do caminho. Esta é a razão pela qual muitas vezes nós paramos no meio do caminho. É porque rumamos sem direção, sem chamado divino. Rumamos por conta própria, caminhamos por conta própria. Não dedicamos tempo ao Senhor, não buscamos saber da parte do Senhor quais são os seus planos e propósitos para a nossa vida. Onde Ele quer que cheguemos, para onde Ele está nos rumando, ou ainda que não saibamos onde chegar, sabemos que e temos da parte do Senhor, a fala de que caminhe para um lugar que eu te mostrarei, que foi o caso de Abraão. Ele rumou para um lugar que Deus lhe mostraria. Seu pai, com a disposição de chegar em Canaã, parou em Harã, ali ficou e ali morreu, e ali foi sepultado. Falta para nós o chamado do Senhor. Temos que viver uma vida com propósito. E para vivermos uma vida com propósito, precisamos ter a direção de Deus. Precisamos ter o chamado do Senhor. Precisamos saber que os passos que estamos dando, ainda que não saibamos onde chegaremos, nós devemos saber que esses passos estão sendo traçados debaixo de direção do Senhor. Como a Bíblia fala em relação, já um texto neotestamentário, em relação àqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O vento sopra onde ele bem quer, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Você pode não saber para onde ir, mas você precisa saber por que você está caminhando, porque é o Senhor quem te ordena que vá. O Senhor precisa ser aquele que traça os seus passos, que decide, que define, olha, vá. Igual o povo de Israel no deserto. Eles só levantavam a tenda debaixo da direção do Senhor. Eles só se moviam debaixo da direção do Senhor. Não era por conta própria. Moisés não chegava e falava, pessoal, olha, vamos partir, levantem a tenda. Não era assim. Havia a direção de Deus para que aquele povo rumasse para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Não importava para onde iam, mas iam debaixo da direção do Senhor. É o que nos falta hoje em dia. Razão pela qual muitos acabam morrendo em Harã. Muitos acabam ficando no meio do caminho. Precisamos mudar esta realidade, precisamos mudar esse paradigma, precisamos mudar esta prática. E para isso precisamos dedicar tempo em saber da parte do Senhor o que Ele deseja para nós. Quantas vezes vivemos numa inércia? Quantos de nós vivem numa inércia? Ou seja, não fazem nada, são cristãos inertes, são cristãos enclausurados, são cristãos vivendo numa mesmice, numa letargia, parados, ou se não, são até o oposto. São cristãos ativistas que querem fazer de tudo, com tudo, sem a direção de Deus. Não importa o que você esteja fazendo. O fundamental é que o que você está fazendo, esteja fazendo debaixo da direção do Senhor. Porque é isso que te dará um propósito, te mostrará um caminho, e é isto que te manterá um foco.
Precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer, mas agirmos mediante a direção do Senhor. Precisamos disso. Esta foi a diferença entre Abraão e entre Terá. Os dois, saíram de Ur dos caldeus. Abraão saiu de lá com a direção do Senhor, sem saber onde chegar. E chegou e conquistou Canaã. Já seu pai, Terá, saiu por conta própria, com a disposição de chegar em Canaã, sabia onde chegar, mas parou em Harã. E ali morreu. Por quê? Porque não tinha a direção do Senhor. Precisamos viver uma vida com propósito e com propósito divino. Precisamos viver uma vida com a direção e a direção de Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer, dedicar tempo em saber, Senhor, quais são os teus planos e propósitos para a minha vida. Você já se fez essa pergunta? Você já parou para pensar que Deus tem um plano e propósito para a tua vida? Deus tem uma direção para lhe dar? Você já parou para pensar? É bom que pare, é bom que pense. Porque Deus tem uma direção, um plano para você. E que você caminhe este caminho traçado pelo Senhor. Porque é o primeiro grande passo para você, de fato, concluir sua caminhada. E não ficar na beira do caminho, não ficar no meio do caminho. Deus tem um plano e propósito para a sua vida. Mas você precisa saber qual é esse plano e obedecer. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, que ative o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado e que você compartilhe essa mensagem, De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.